Pessoal, seja muito bem-vindo, muito boa noite para você que está vendo agora, muito boa tarde se você está vendo à tarde e muito bom dia se você está vendo pela parte da manhã. Está começando mais um programa do Primeiro da Massa, né? Primeiro da Massa aí, fazendo as análises da Premier League do final de semana. Como eu falei, a gente teve tempo, né, para trabalhar, né, ver as melhores entradas, então dá para fazer com calma os jogos, não precisa fazer um vídeo muito extenso, né, para também não ficar, esse cara aí demora pra falar as coisas, né? Então, até porque eu gosto de tocar em situações nos times que é interessante se notar no jogo. Vamos falar primeiro que eu trabalhei hoje, tá? Aqui foi o que salvou meu dia, o PSG hoje. Bela vitória do PSG, aquela vitória heróica, né? Já vamos falar sobre isso. Mas primeiro eu fui trabalhar o jogo das 2 horas da tarde, tá? O Ferencvárosi, esse time é da Hungria, enfrentou o Dinamo Zagreb. Quando eu vi começou o jogo, a equipe da casa já abriu o placar. Olha, para quem esperava um back fácil, vai ser difícil. Só que daí aconteceu uma questão interessante. O Dinamo, quando ele quis ir pro jogo, propôs o jogo, ele foi lá e pressionou a equipe da casa se recuou lá atrás. E logo depois, também depois de fazer o 2-1, ela fez a mesma situação. E aí o Dinamo, né, quando tava perdendo, foi pra frente e ainda empatou no primeiro tempo. Eu, pronto, agora o Dinamo vai se impor. A minha entrada nesse jogo foi no handicap, tá? Eu ganharia a entrada se o Dinamo empatasse o jogo, eu ganharia metade do investimento. E se a equipe da casa vencesse, eu perderia, que foi o que aconteceu, né? Todo o investimento, todo o valor. E se o Dinamo vencesse, me daria o lucro total. O que eu pensei pra mim? Pô, tava pagando 116%, odd de 2,16. Cara, eu vou nesse back Dinamo, tá? No handicap, 0 e mais 0,5. Ainda tem uma segurança se o jogo acabar empatado. E porque, na minha leitura de jogo, aquele exato momento o Dinamo tava pressionando. E aí empatou o jogo. Aí que entra tu confiar muito na equipe. Eu confiava que o Dinamo, como era uma equipe que normalmente está na Champions League, fosse virar o jogo. Então eu deixei correr, poderia ter feito cash out ali, né? Manual, né? Porque a handicap é só cash out manual. Mas não, eu deixei correr para ver no que vai dar, mesmo vendo a equipe da casa em cima. E eu deixei, não, o Dinamo tem qualidade para vencer esse jogo. E aí a equipe que propôs o jogo depois do empate e merecidamente passou para a fase de grupo, que é essa equipe da Hungria, do Ferencvárosi, fez o 2-1 e fechou lá atrás. E ó, vamos ficar aqui, vamos garantir a vitória. E foi o que aconteceu. O Dinamo teve chance de empatar o jogo no final do jogo, mas take perdida serve de aprendizado, né? Porque se tu tá com uma leitura, tu tem que fechar a posição. Mas, sinceramente, eu confiava muito no Dinamo. E às vezes acontece isso, né? Da equipe confiar tanto de tu não fechar a posição e acabar no ranking. E aí, eu estava dando umas olhadas, não quis pegar muito a FA Cup pela seguinte situação. Não tinha jogos para mim muito interessantes, tirando o do Everton. Só que o Everton ele era muito favorito. Então a cotação já estava esmagada no começo do jogo. Aí tivemos o Leeds empatou, caiu, tá? Pro City, olha o Leeds, né? Uma bela surpresa na Premier League no primeiro jogo, por isso que eu disse que eu gosto de ver como é que as equipes vão continuar, né? Da Championship, que subiram, né? O Southampton perdeu pro Brentford, olha o Southampton. O West Brom fez 3-0, passou voando, a equipe para mim fraca do West Brom. E o Fulham venceu por 1-0, fez o seu gol com o seu atacante Mitrovic e passou de fase. O Everton venceu de 3-0, não tem muito o que falar, não acompanhei esse jogo, tá? O que eu achei interessante foi o jogo do PSG. O jogo do PSG, quando eu olhei, tava 0-0. E a gente sabe que o PSG, ele voa lá na França. Só que o PSG já vinha de resultados ruins na competição. Quem pegou essa odd a 1,20 do PSG sofreu. Esse sofreu, meu. E o que eu pensei pra mim? Cara, quando eu olhei, tava, se eu não me engano, era 70 minutos de jogo. 70, quase 75. Esse jogo não vai acabar 0-0.
PSG tava com um expulso. E o que eu pensei, cara, o PSG tem qualidade por mais com um a menos fazer pelo menos um gol. E aí eu ia entrar no PSG porque a odd tava beirando 13,10 na Betfair. Só que eu não. Ah, cara, eu fiquei naquela, será que entro? E isso aí o tempo foi passando do jogo. E eu não, cara, eu vou ter que me tomar uma posição, senão eu vou perder a entrada, né? Cara, é uma entrada de valor. O que eu fiz? Eu não entrei no PSG nem no Mets. O Mets estava com um a mais em campo. Eu entrei no contra-empate. Responsabilidade ali, se eu não me engano, eu peguei a 1,88 ou 87 ou 70 alguma coisa. Foi dessa de 1,79 a 1,89, não lembro muito bem no lei. E aí eu usei uma stake, a minha stake e um pouquinho mais a minha stake, um valor um pouquinho, mas não, por exemplo, 1% da stake, tu botar 10%, não, eu botei um pouquinho mais que a minha stake. Por quê? Por quê? Porque a tendência era esse jogo não acabar 0-0. E cara, foi sofrido, velho. E aí o que aconteceu foi mais interessante, que na verdade, quem era para ter vencido o jogo era o Mets, tá? O PSG, antes do seu Bernard que se machucou no jogo, antes dessa situação, o PSG ele criou chances de fazer seu gol já. Mas não aconteceu. Ali eu vi, não, a entrada tá certa. A entrada tá certa. Só que como eu sou uma pessoa é impressionante, que eu não vou buscar um gol na partida, né? Ou até um 1,5. Cara, como eu acompanho 0-0. E às vezes é aquele 0-0 que tem chance de gol toda hora. Enfim, voltamos. Então, cara, aí o Bernardo se machucou. Eu, pá, cara, tá de brincadeira, né? Vai dar ruim isso aí. Mas, cara, assim, a entrada foi certa. Só que e o Mets começou a vir pra cima. E, cara, o Mets não fez o gol porque o time é fraco demais, cara. Porque ele tava. O PSG com. Eu contei 8 jogadores. Oito. 8 jogadores de linha e o goleiro. 9, né? E o Mets com seus 11 e não conseguiu fazer o gol. E aí numa bola, né, o PSG arrancou ali aos 92 minutos, uma bola cruzada ali, a bola na cabeça do Draxler. Gol do PSG, 93 minutos, bateu minha entrada e eu fechei no green por enquanto, até porque tem a Libertadores, eu pretendo trabalhar a Libertadores para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Então, um red e um green. A diferença é aquela coisa, com o tempo vocês vão ver que tu não vai ser. Tem gente que sempre entra com a mesma entrada, mas tu fraciona a tua stake. Então, tem vezes que tu trabalha de forma diferente. Né? Aqui eu precisava de um gol, e a tendência para um jogo do PSG da qualidade, eu pensei nisso, a qualidade do PSG tem qualidade para fazer o gol. Ele não vai querer empatar em 0-0. Né? Se fosse contra o Lyon, talvez eu não entraria, porque aí tem uma outra questão. Mas o Mets, como é um time inferior ao PSG em muito, pela qualidade, por mais que não tinha seus principais jogadores, o PSG que é o Neymar e o Mbappé, eu achei de valor, ainda mais que estava o Icardi, estava o Di Maria em campo. Não peguei o back ao PSG por segurança, porque a equipe do Mets tinha mais homens em campo, isso aí poderia se tornar, né, positivo para eles. E foi, mas não conseguiu fazer seu gol. Então vamos lá, né, sem muitas demandas. Final de semana temos 2 jogos pela Premier League. Né, mais os 2 jogos, né, são 4, mais 2. Eu falei ontem dos jogos de Leeds, se eu não me engano. E o jogo, cara. Qual foi o outro jogo? Deixa eu pesquisar aqui. Qual é o outro jogo de sábado, rapaz? O trade deu, né? Deu um branco no homem. O Everton contra o West Brom, a gente falou ontem, o Leeds contra o United. O Leeds contra o Fulham. Temos 2 jogos mais ainda. Temos o Manchester United contra o Crystal Palace e o Arsenal contra o West Ham. Manchester United, o que tu vai fazer? Back Manchester. Eu não, sinceramente, o Crystal Palace ele foi riscado da minha lista, tá, para trabalhar, mas como eu trabalho com o Manchester United e é um super favorito, para mim é um super favorito nesse jogo, a 1,30 a cotação acho que poderia até estar 1,35, 1,36, mas eu acho que o Crystal Palace vem fraco para esse ano de novo. Eu acho que dá para sim, possa até virar um jogo para gols, né?
esse do Manchester United. Não acredito que seja uma vitória magrinha do Manchester United 1-0, né? Não acredito. Acho que jogo para gols, jogo para 1.5 e back Manchester é a única coisa que tu pode fazer nesse jogo. Se tu querer ir contra o Manchester, é tu dar um tiro no pé. Um time do Manchester que tem, tá? Mas, né? Cada um faz seu trade da melhor forma possível. Depois temos o Arsenal versus o West Ham. Cara, eu falei que era para cuidar o Arsenal em algumas cotações dele. É jogo para mim difícil, por mais que o Arsenal tenha um favoritismo. Para mim é jogo difícil. Essa cotação do Arsenal 1,50 para mim já tá errada, tá? Já tá errada, era para estar mais. Ah, Bruno, mas o Arsenal venceu, é o Arsenal. Cara, tá errado. Pelo que eu acompanho, o que eu conheço mais ou menos o Arsenal tá errado. 5,75 West Ham. Cara, o West Ham, normalmente fora de casa, ele costuma complicar um pouco, tá? Costuma complicar um pouco. Vamos ver como. Primeiro jogo o West Ham não jogou nada, né? Cara, sinceramente, eu vou tendencioso a pegar gols nesse jogo, porque o West Ham abre muito espaço, né? E também às vezes cria bastante. Acredito que o West Ham vai criar bastante, porque vai mudar a sua forma de jogar contra o Arsenal. Tem o Michel Antônio. E, cara, é um jogo para gols. Eu vejo um jogo para gols nesse jogo, talvez até um ambas marcam. E não vejo tanto favoritismo no Arsenal. Mesmo eu, né, se fosse para fazer uma entrada entre. Pô, botasse uma arma na minha cabeça e falasse Arsenal ou West Ham? Eu, Arsenal. Nesse jogo, Arsenal. Né? Porque o West Ham tem uma sequência muito difícil e ele vai ter que arrancar pontos de jogos complicados. Então, né, eu acredito que seja um jogo para gols. É um jogo interessante, eu vou acompanhar 4 horas da tarde. Então é isso, galera. Não respirar, não respirar. Pô, deixa seu like, né, cara? Tá de sacanagem, 2 minutos de vídeo. 11. Tu ficou vendo aí? Pô, deixa seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço. Premiere da Massa está encerrando por aqui. Fui!